Meu marido me traiu enquanto eu estava na viagem de trabalho dos meus sonhos no Japão. Descobri pelo Google Fotos e fiz questão de que sua família soubesse exatamente com quem eles estavam lidando. O ar-condicionado do quarto de hotel em Tóquio zumbia suavemente, um som monótono que contrastava com a cacofonia de emoções que explodiam dentro da minha cabeça. Eu deveria estar exausto, sentindo o peso do fuso horário de 12 horas e de uma semana de reuniões intensas, mas meu corpo estava elétrico, vibrando com uma mistura de choque e adrenalina gelada. Na tela do meu notebook, a galeria do Google Fotos estava aberta, uma grade de miniaturas que representava a demolição completa da minha vida. Tudo começou de forma inocente. Eu precisava de uma foto específica do projeto que estava em nosso drive compartilhado para a apresentação final e, como a conta estava vinculada ao meu e-mail pessoal, acabei na minha galeria de fotos principal. Foi então que o algoritmo, em sua eficiência assustadora, me sugeriu um novo álbum. Pessoas, com o rosto sorridente do meu marido, Marcos, ao lado do rosto de um homem que eu nunca tinha visto na vida. Meu coração deu um solavanco. Cliquei, movido por uma curiosidade doentia. E lá estava, uma foto deles, abraçados na nossa sala de estar. Depois outra, na cozinha, ele usando uma das minhas camisetas de banda como pijama. A data em cada foto era um soco no estômago. Todas tiradas nos últimos 10 dias. Dias em que eu estava do outro lado do mundo, trabalhando 18 horas por dia para garantir um futuro que eu, ingenuamente, acreditava que seria nosso. A foto final, a que fez o ar fugir dos meus pulmões, era deles na nossa cama. A cabeceira de madeira que eu mesmo invernizei servindo de moldura para a traição dele. O localizador da foto confirmava nosso endereço. Não havia margem para dúvida, nenhuma negação plausível que ele pudesse inventar. O silêncio do quarto de hotel pareceu engolir meu grito silencioso. Ali, a milhares de quilômetros de casa, eu assisti meu casamento de 5 anos, e um relacionamento de 10, desmoronar em tempo real através de pixels e metadados. Para entender a profundidade dessa traição, é preciso entender quem éramos, ou melhor, quem eu pensava que éramos. Meu nome é André, e conheci Marcos na faculdade. Eu cursava engenharia, ele, publicidade. Eu era o planejador, o focado, o que passava noites em claro na biblioteca. Ele era o carismático, o cara que conseguia fazer amizade com uma parede se tentasse, o eterno otimista que acreditava que as coisas simplesmente se ajeitariam. Sua família o idolatrava. Marcos era o filho de ouro, o orgulho de seus pais, o sobrinho favorito. Desde o início, a dinâmica era clara para eles. Eu era o rapaz sério e um tanto quieto que teve a sorte de conquistar o coração do incrível Marcos. Nós nos casamos logo após a formatura. Eu consegui um emprego em uma grande construtora, e meu salário se tornou a base de nossa vida financeira. Marcos tentou abrir uma pequena agência, mas a coisa nunca decolou. Ele tinha ideias brilhantes, mas pouca disciplina para executá-las. Eu o apoiei, paguei as contas, investi em seus projetos fracassados, tudo sob o pretexto de que casamento é uma parceria. A viagem ao Japão era o ápice da minha carreira até então, a chance de liderar um projeto de expansão internacional. Foi o resultado de anos de dedicação, de fins de semana sacrificados e de uma ambição que Marcos nunca pareceu compartilhar, mas que ele dizia admirar. Ele me levou ao aeroporto, me beijou e disse o quanto estava orgulhoso. Olhando para trás agora, vejo o brilho em seus olhos não como orgulho, mas como o alívio de quem está se livrando de uma supervisão inconveniente. Enquanto eu atravessava o globo para construir nosso futuro, ele estava em casa, na nossa casa, destruindo nosso presente na cama que compartilhávamos. A raiva começou a borbulhar sob o choque, quente e purificadora. Eu não era apenas um marido traído, eu era um investidor cujo principal ativo havia se revelado uma fraude. E eu, o planejador meticuloso, comecei a traçar um novo projeto, a demolição controlada da imagem pública de Marcos. As 48 horas seguintes em Tóquio foram um borrão de profissionalismo forçado. Operei no piloto automático, meu corpo executando as funções de um engenheiro de projetos enquanto minha mente era um furacão. Apresentei os relatórios finais, participei de jantares de encerramento com sorrisos que não alcançavam meus olhos e apertei as mãos de executivos japoneses. Tudo isso enquanto as imagens da traição de Marcos se repetiam em um loop cruel na minha cabeça. Cada reverência educada que eu recebia parecia uma zombaria à humilhação que me aguardava em casa. Minha mente analítica, treinada para encontrar falhas estruturais em edifícios, estava agora totalmente focada na falha catastrófica do meu casamento. O voo de volta para o Brasil foi a minha câmara de descompressão e meu centro de planejamento de guerra. 26 horas suspenso a 30.000 pés de altura, preso em uma cápsula de metal com meus pensamentos. As primeiras horas foram consumidas pela dor. Chorei silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto eu fingia dormir, a máscara de proteção contra a luz escondendo a minha devastação. Mas quando o avião sobrevoou a Europa, a dor começou a se solidificar em uma resolução fria como o aço. O engenheiro em mim assumiu o controle. Abri o aplicativo de notas do meu celular e comecei a fazer uma lista. Era um plano de ação, metódico e desprovido de emoção. Primeiro, finanças. Usando o Wi-Fi instável do avião,
acessei nosso internet banking. Tínhamos uma conta conjunta onde meu salário era depositado e de onde todas as nossas despesas eram pagas. Sem hesitar, transferi exatamente 50% do saldo para minha conta pessoal, que eu mal usava. Depois, fotografei os extratos dos últimos 6 meses, notando as várias retiradas em dinheiro vivo e as compras em restaurantes e lojas que eu não reconhecia. Eram pequenas bandeiras vermelhas que eu, cego pela confiança, havia ignorado completamente. Segundo, moradia. Pesquisei por apartamentos para alugar por temporada perto do meu escritório. Encontrei um, totalmente mobiliado, e fiz a reserva para um mês, pagando com meu cartão de crédito pessoal. Terceiro, comunicação. Salvei todas as fotos do Google Fotos em um disco rígido virtual seguro, com senhas de dupla verificação. Fiz cópias. A evidência era a fundação do meu plano. Quando desembarquei no aeroporto, eu não era mais o marido que havia partido. Marcos estava lá, esperando no portão de desembarque com um sorriso largo e um cartaz um tanto ridículo com meu nome. Vê-lo ali, fingindo a alegria do reencontro, provocou uma onda de náusea. Abracei-o brevemente, meu corpo rígido. O cheiro dele, que antes me trazia conforto, agora me parecia o cheiro da mentira. No carro, a caminho de casa, ele tagarelava sobre sua semana, sobre um filme que assistiu, sobre como a casa parecia vazia sem mim. Eu respondia com monossílabos, culpando o cansaço da viagem. Ele não percebeu, ou não quis perceber. Entramos em nosso apartamento e o ar pareceu pesado, contaminado. Minhas malas ficaram na porta. Eu não as desempacotaria. Marcos me ofereceu uma taça de vinho, sugerindo que relaxássemos. Recusei. Fui até a sala. Peguei meu notebook, abri a pasta de fotos e o coloquei sobre a mesa de centro, virado para ele. As imagens brilhavam na tela. Eu preciso que você me explique isso, eu disse, minha voz soando estranhamente calma, quase robótica. O sorriso dele vacilou e desapareceu. Ele olhou para a tela, e seu rosto passou por uma rápida sucessão de emoções, confusão, reconhecimento, pânico e, finalmente, a máscara da negação. O que é isso? É alguma brincadeira? Quem te mandou essa montagem? Eu não respondi, apenas o encarei, deixando o silêncio e as evidências digitais fazerem o trabalho. André, você está exausto. Não está pensando direito. Ele tentou, mudando de tática para o gaslighting. Isso não é o que parece. As fotos têm data, hora e geolocalização, Marcos. Elas foram tiradas nesta casa, no nosso quarto, na nossa cama, enquanto eu estava trabalhando do outro lado do mundo para pagar a hipoteca deste lugar. Então, por favor, me diga exatamente o que parece para você. Ele desmoronou, não com remorso, mas com o pânico de ser pego. Gaguejou desculpas, disse que foi um erro, que não significou nada, que ele estava se sentindo sozinho. Cada palavra era um insulto à minha inteligência. Eu o ouvi sem interromper. Quando ele finalmente parou, esperando por uma explosão, por lágrimas, por qualquer reação que o colocasse no centro do drama, eu simplesmente peguei minha bolsa. Eu já aluguei um lugar. Vou buscar o resto das minhas coisas com meu irmão durante a semana, eu disse, caminhando em direção à porta. Nosso casamento acabou. Você terá notícias do meu advogado. Ele ficou parado, atônito, no meio da sala de estar que havíamos decorado juntos, um rei deposto em seu castelo de mentiras. Eu saí sem olhar para trás, fechando a porta para minha antiga vida e sentindo, pela primeira vez em dias, o gosto metálico da liberdade e da vingança que estava por vir. Os primeiros dias no apartamento alugado foram estranhamente silenciosos. O espaço era impessoal, com móveis genéricos e paredes brancas que não guardavam nenhuma memória. Era exatamente o que eu precisava, um quartel-general, um ambiente estéril para planejar meus próximos passos sem o fantasma de uma vida compartilhada me assombrando. Minha primeira ligação foi para um dos advogados de divórcio mais conceituados da cidade, um homem conhecido por sua abordagem metódica e implacável. Apresentei o caso, enviei as evidências digitais, e ao final da conversa, ele me deu um conselho crucial: seja factual. A emoção é o inimigo da clareza. Apresente os fatos como se estivesse apresentando um relatório de engenharia. O conselho dele ressoou com a minha própria natureza. Eu sabia que a família de Marcos, que o colocava em um pedestal inabalável, jamais acreditaria em uma acusação furiosa de um marido magoado. Eles me pintariam como ciumento, descontrolado, talvez até inventivo. A única maneira de quebrar a fachada de perfeição de Marcos era com a força fria e inegável da verdade documentada. O palco para essa revelação seria o lugar onde a família celebrava sua união e compartilhava suas vidas. O grupo de WhatsApp Família Almeida. Passei uma noite inteira redigindo a mensagem. Cada palavra foi escolhida com a precisão de um cálculo estrutural. Eu não queria parecer vingativo, queria parecer um homem que foi forçado a tomar uma atitude lamentável. O texto final era curto, direto e desprovido de adjetivos acusatórios. Começava assim: querida família, eu lamento profundamente ter que usar este espaço para um assunto tão doloroso e pessoal. No entanto, em respeito aos anos de convivência e ao carinho que sempre recebi de vocês, sinto que devo uma explicação para minha separação repentina do Marcos. Não houve briga ou desentendimento. A verdade é que, durante minha viagem de trabalho ao Japão, descobri que Marcos foi infiel. Isso não é uma suposição ou um mal-entendido. É um fato documentado. Abaixo do texto, anexei 3 fotografias. Não escolhi as mais degradantes, mas as mais contextualmente devastadoras. A primeira mostrava
mostrava a Marcos e o outro homem sorrindo na nossa sala de estar, o quadro do nosso casamento visível na parede ao fundo. A segunda era deles na cozinha, com um outro homem vestindo a minha camiseta, uma violação íntima e desrespeitosa. A terceira era um print da tela com os detalhes de uma das fotos, mostrando claramente a data, a hora e o endereço do nosso apartamento. Finalizei a mensagem. Esta é a única razão para o fim do nosso casamento. Desejo a todos o melhor. André. Enviei a mensagem às 9 da manhã de um sábado, um horário em que eu sabia que a maioria deles estaria online. Imediatamente após o envio, silenciei as notificações do grupo e coloquei meu celular no modo avião. Eu havia acendido o pavio e me afastado. Não precisava testemunhar a explosão em tempo real. Quando finalmente verifiquei meu celular, no final da tarde, o resultado era exatamente o que eu esperava. Havia 37 chamadas perdidas da minha agora ex-sogra, 15 do meu ex-sogro e uma enxurrada de mensagens no WhatsApp. A reação no grupo da família foi um caos. A mãe de Marcos liderava a ofensiva, me acusando de crueldade, de invadir a privacidade do filho dela, de ser um monstro por expor algo assim. Alguns tios e primos ecoavam a indignação, defendendo Marcos cegamente. Marcos, por sua vez, tentava se defender no grupo, alegando que as fotos eram fora de contexto e que eu estava agindo por impulso e raiva. Mas a evidência era forte demais. Entre as mensagens de fúria, havia o silêncio. O silêncio de uma prima que nunca gostou de mim, mas que era inteligente o suficiente para saber que fotos com data e local não mentem. O silêncio de um cunhado que me enviou uma mensagem privada simples. Eu sinto muito, André. Você não merecia isso. A semente da dúvida havia sido plantada. O pedestal de ouro maciço em que Marcos se equilibrava agora exibia uma rachadura profunda e visível. Eles podiam me odiar pela exposição, mas não podiam mais ignorar o fato. A imagem do filho perfeito estava, pela primeira vez, irremediavelmente manchada. A poeira da explosão inicial no grupo da família começou a baixar nas semanas seguintes, sendo substituída por um silêncio hostil e pesado. Eu havia bloqueado minha ex-sogra e os defensores mais ferrenhos de Marcos, mantendo a comunicação estritamente através dos nossos advogados para tratar do divórcio. O processo corria como esperado, uma partilha de bens simples, já que éramos casados em comunhão parcial e a maior parte do patrimônio vinha do meu trabalho. Marcos, por sua vez, tentou todas as táticas do manual do manipulador. Recebi longos e-mails que alternavam entre súplicas chorosas de perdão, dizendo que ele cometeu o maior erro da sua vida, e mensagens passivo-agressivas me culpando por não lutar pelo nosso amor e por ter sido frio e distante nos últimos anos. Ignorei tudo. Para mim, ele já não existia como o homem que eu amei, era apenas uma entidade legal a ser resolvida. Eu estava começando a construir uma nova rotina. O apartamento temporário começava a parecer um lar, e o trabalho era um refúgio de lógica e ordem em meio ao caos pessoal. Eu acreditava que o pior já havia passado, que a parte mais suja e dolorosa era a da descoberta e da exposição. Eu estava enganado. Marcos, acuado pela ruína de sua reputação e sem dúvida inflamado por sua mãe, decidiu que a única forma de reescrever a história era me transformar legalmente no vilão. A humilhação pública não era suficiente para ele. Ele queria me punir por ter tido a audácia de contar a verdade. A notificação chegou em uma tarde de terça-feira, entregue por um oficial de justiça no meu escritório. A cena foi discretamente humilhante, com olhares curiosos dos meus colegas enquanto eu assinava o recebimento de um envelope pardo e oficial. Senti o sangue gelar. Dentro, em uma linguagem jurídica densa e agressiva, estava uma ação de indenização por danos morais. Marcos estava me processando por calúnia e difamação. A petição alegava que eu, de forma maliciosa e premeditada, havia distribuído imagens manipuladas e fora de contexto com o único intuito de destruir sua honra e imagem perante sua família e comunidade. Ele pedia uma indenização financeira substancial e uma retratação pública. Minha primeira reação não foi medo, mas uma onda de fúria tão gelada que chegou a ser calma. A audácia, a disfarçatez monumental de um homem que não só destruiu nosso casamento, mas que agora usava o sistema de justiça para me punir por isso. Ele não estava apenas negando a verdade, estava tentando torná-la ilegal. Aquele processo não era um ato de defesa, era uma declaração de guerra. Levei a intimação diretamente para o meu advogado. Ele leu os documentos com uma expressão impassível, seus olhos percorrendo as páginas de acusações. Quando terminou, ele tirou os óculos e olhou para mim. Bem, disse ele, com um leve suspiro, isso é ao mesmo tempo ridículo e previsível. Pessoas com o ego do seu ex-marido não suportam ser expostas. Elas precisam controlar a narrativa. Ele me explicou o caminho que teríamos pela frente. No Brasil, para que a acusação de difamação se sustente, o autor da ação, Marcos, precisaria provar que as informações que eu divulguei eram falsas e que eu agi com dolo, ou seja, com a intenção consciente de prejudicá-lo. A sua sorte, André, continuou o advogado, é que a verdade material é a defesa mais forte que existe. E nós temos a verdade do nosso lado, documentada com data, hora e coordenadas de GPS. Ele está lhe dando um presente caro, eu pensei.
A batalha legal significaria mais honorários, mais tempo e mais energia emocional investidos em um drama que eu estava desesperado para deixar para trás. Aquele processo era a última tentativa de Marcos de me manter preso a ele, de me arrastar para a lama e me forçar a gastar meus recursos para me defender de suas mentiras. O estresse era palpável, uma pressão constante no meu peito. Mas, por baixo do estresse, algo mais começou a crescer, uma determinação férrea. Marcos cometeu um erro de cálculo monumental. Ele, em sua arrogância, acreditava que a ameaça de um processo judicial me intimidaria, me faria recuar, talvez até me forçaria a um acordo silencioso para limpar o nome dele. Ele não entendeu que o engenheiro metódico que planejou a partilha de bens e a mudança de casa em um voo de 26 horas era o mesmo homem que agora se prepararia para uma batalha legal. Comecei a organizar tudo, as fotos originais em alta resolução, os metadados exportados em planilhas, os prints de tela de todas as conversas no grupo da família, os e-mails manipuladores que ele me enviou. Cada peça de evidência era um tijolo na fortaleza da minha defesa. Marcos queria um palco para se vitimizar? Ótimo, eu daria a ele um palco, sob as luzes da lei, onde a verdade não seria uma questão de opinião, mas de prova. E eu estava prestes a apresentar a minha. Os meses que se seguiram foram um exercício de paciência e de guerra de nervos. O sistema judicial brasileiro não se move com rapidez, e o processo se arrastou por um pântano de burocracia. Fomos convocados para uma audiência de conciliação, uma formalidade na qual um juiz tenta mediar um acordo. O advogado de Marcos propôs o impensável. Eles retirariam o processo se eu assinasse uma declaração afirmando que as fotos eram um mal-entendido e pagasse um valor simbólico para cobrir os custos emocionais deles. A proposta era tão delirante que eu quase ri na cara do mediador. Meu advogado recusou em meu nome, afirmando que a única resolução aceitável seria a retirada incondicional da ação com um pedido de desculpas. Obviamente, eles recusaram. A batalha judicial era inevitável. O dia da audiência de instrução e julgamento chegou em uma manhã cinzenta de inverno. O fórum estava frio, e o ar na sala de audiências era denso com uma tensão palpável. Eu me sentei ao lado do meu advogado, vestindo um terno que me parecia uma armadura. Sentia-me calmo, preparado, como se estivesse prestes a apresentar o projeto mais importante da minha vida. Do outro lado da sala, Marcos estava com seu advogado, flanqueado por seus pais, que me lançavam olhares cheios de veneno. Marcos estava atuando no papel de vítima, com uma expressão de sofrimento ensaiado no rosto, o queixo tremendo sutilmente. A audiência começou com o lado dele. O advogado de Marcos pintou um quadro dramático, descrevendo como um homem honrado cuja vida foi destruída por um ex-marido vingativo e desequilibrado. Eles trouxeram uma testemunha técnica, que falou em termos vagos sobre como qualquer imagem digital pode ser facilmente manipulada com o software certo. Quando questionado pelo meu advogado, o especialista admitiu que não havia analisado os arquivos originais e não podia afirmar que aquelas fotos específicas haviam sido alteradas. O depoimento de Marcos foi uma peça de teatro. Ele chorou, descreveu sua profunda vergonha e o rompimento de laços familiares causados pela minha campanha de ódio. Então, chegou a nossa vez. Meu advogado operou com a precisão de um cirurgião. Ele não fez um discurso, ele apresentou fatos. O primeiro passo foi chamar nosso perito em forense digital, um profissional credenciado com um currículo impressionante. Em uma apresentação clara e técnica, ele explicou ao juiz o que eram os metadados EXIF. Ele apresentou um relatório detalhado, mostrando que os dados de cada foto estavam intactos e não mostravam sinais de adulteração. Ele confirmou que as fotos foram tiradas com o modelo de celular registrado em nome de Marcos. Ele apontou as datas e os horários, que se alinhavam perfeitamente com meu itinerário de voo, que também apresentamos como prova. E, por fim, o golpe de misericórdia. Ele projetou um mapa na tela, mostrando as coordenadas de GPS extraídas dos arquivos de imagem. Um ponto vermelho piscava exatamente sobre o endereço do nosso antigo apartamento. Quando fui chamado para depor, segui o conselho do meu advogado à risca. Respondi a todas as perguntas de forma direta e sem emoção. Confirmei que enviei as imagens para a família. Quando o advogado de Marcos me perguntou, com um tom acusatório, se minha intenção era humilhá-lo, minha resposta foi calma. Minha intenção era informar. A família dele merecia saber a verdade sobre o motivo pelo qual um casamento de 10 anos estava terminando de forma tão abrupta. A verdade pode ser humilhante, mas isso não a torna uma mentira. Eu não criei os fatos, apenas os relatei. O juiz, um homem experiente que parecia já ter visto todas as formas de drama humano, ouviu tudo com atenção. Após a apresentação final das partes, ele se retirou por um breve período. Quando voltou, sua decisão foi rápida e brutal. Ele julgou a ação de Marcos como totalmente improcedente. Em sua leitura do veredito, o juiz afirmou que a defesa havia apresentado provas robustas e irrefutáveis de que os fatos relatados por mim eram verídicos. Ele concluiu dizendo que a verdade dos fatos exclui a calúnia e a difamação, e ainda deu uma advertência ao advogado de Marcos sobre litigância de má-fé, por mover uma ação sem qualquer fundamento probatório. A máscara de vítima de Marcos se desfez, revelando um rosto pálido de choque e fúria impotente. Sua mãe soltou um suspiro audível,
como se o ar tivesse sido roubado de seus pulmões. Eu, por outro lado, senti uma onda de alívio percorrer meu corpo, liberando uma tensão que eu nem sabia que estava segurando. Ao sair do tribunal, meu advogado me entregou uma cópia do termo da audiência. Não era apenas um pedaço de papel, era um documento oficial, com o selo do Poder Judiciário, que não apenas me inocentava, mas validava a minha versão da história. Marcos queria um palco, e ele o teve. E em seu próprio palco, sob os olhos da lei, ele foi oficialmente exposto não como a vítima, mas como um mentiroso. Saí do fórum e não fui para casa. Fui para o meu escritório. Sentei-me à minha mesa, com a cópia da sentença judicial ao lado do teclado, e trabalhei pelo resto do dia. Pela primeira vez em meses, minha mente estava completamente clara, focada apenas nos cálculos e plantas à minha frente. O documento ao meu lado não era um troféu de vitória, mas uma certidão de encerramento. Marcos havia iniciado uma guerra para reescrever a história, e a justiça havia me entregue a caneta para escrever o capítulo final. E eu o faria com a mesma precisão fria com que ele havia tentado me destruir. Naquela noite, em meu apartamento, executei o último passo do meu plano. Pedi àquele cunhado que havia me enviado a mensagem de apoio meses atrás que me adicionasse de volta ao grupo Família Almeida por apenas 10 minutos. Ele entendeu sem que eu precisasse explicar. Uma vez no grupo, a mensagem que postei foi ainda mais curta e mais clínica do que a primeira. Não havia lamento, nem raiva, apenas a apresentação de uma conclusão. Boa noite a todos. Escrevo a vocês uma última vez, não para discutir, mas para informar e encerrar este capítulo de forma definitiva. Como sabem, Marcos me processou por difamação, alegando que as evidências que compartilhei eram falsas. Hoje, o caso foi julgado. Respirei fundo e anexei o arquivo PDF da sentença do juiz, com a parte dispositiva, que declarava a ação improcedente e validava as provas, claramente destacada. Em anexo, está a decisão oficial da Justiça. A verdade foi confirmada em um tribunal. As ações de Marcos, desde a infidelidade até este processo malicioso, custaram a todos nós muita paz. Para mim, este assunto está encerrado para sempre. Desejo sinceramente que vocês encontrem um caminho para seguir em frente. Adeus. Imediatamente após enviar, usei o recurso do WhatsApp para sair do grupo e apaguei o contato de todos os membros da família, um por um. Era um ato simbólico de cortar as últimas amarras. Eu não fiquei para ver a reação. Eu não me importava. Meu trabalho estava feito. A verdade, agora carimbada e assinada por um juiz, estava permanentemente registrada no arquivo daquela família. O tempo, a partir daquele dia, pareceu acelerar. O divórcio foi finalizado. Vendi o apartamento que um dia foi nosso lar e usei minha parte para dar entrada em um lugar só meu, com as minhas regras e as minhas memórias. Mergulhei no trabalho, aceitei um projeto desafiador em outro estado e passei quase um ano viajando, reconstruindo não apenas edifícios, mas a mim mesmo. A dor da traição, que antes era uma ferida aberta, tornou-se uma cicatriz, um lembrete de uma batalha que lutei e venci. Cerca de 2 anos depois daquele dia no tribunal, encontrei por acaso aquele mesmo cunhado em um café, durante uma visita à minha cidade natal. Conversamos, e ele, de forma discreta, me atualizou sobre a situação. A segunda mensagem, a com o documento judicial, havia sido uma bomba nuclear. Não houve gritos ou acusações no grupo, apenas um silêncio sepulcral que durou semanas. A família se fraturou. Os pais de Marcos, humilhados por terem apoiado uma mentira tão descarada, se isolaram. A imagem de filho de ouro de Marcos se dissolveu, revelando o metal barato por baixo. O relacionamento dele com o outro homem, como era de se esperar, não sobreviveu ao escrutínio e ao drama. Sem o meu apoio financeiro, os projetos de Marcos nunca saíram do papel, e ele acabou tendo que voltar a morar com os pais, um homem de quase 40 anos vivendo em seu quarto de adolescência. Ele não era mais o centro carismático das reuniões de família, tornou-se uma figura de embaraço, um lembrete constante de engano e fracasso. Eu ouvi tudo aquilo com uma distância que me surpreendeu. Não senti alegria, nem pena. Senti apenas nada. A história dele já não me pertencia. Minha vida era outra. Eu estava em um novo relacionamento, com um homem que valorizava a honestidade acima de tudo. Eu estava feliz. Ao me despedir do meu ex-cunhado, percebi que a verdadeira vitória não foi expor as mentiras de Marcos. A verdadeira vitória foi ter a coragem de defender a minha própria verdade, de me recusar a ser silenciado e, finalmente, de entender que a melhor vingança não é a destruição do outro, mas a construção inabalável da sua própria paz.